Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Lacey Fletcher nasceu em 25 de novembro de 1985, filha de Clay e Sheila Fletcher. Ela era filha única de uma família que vivia em um pequeno vilarejo no estado da Louisiana. Este vilarejo tinha menos de 1.000 habitantes e seu nome, Slaughter, que significa abate, é bastante apropriado para o tema da história de hoje. Quando Lacey tinha cerca de 9 anos, ela se mudou com os pais para uma nova casa localizada em uma área residencial próspera na rua Slater. Esta rua culminava em um cul-de-sac, com grandes casas e belos jardins. De uma perspectiva externa, parecia que o mundo ali era muito mais bonito e a vida deveria ser mais feliz do que em outros lugares. A família Fletcher parecia ser uma típica família de classe média. A mãe de Lacey, Sheila, trabalhava como secretária no tribunal, sendo responsável por supervisionar todos os procedimentos administrativos do tribunal. O pai de Lacey, Clay, trabalhava para uma organização sem fins lucrativos. A família era devota e frequentava a igreja todos os domingos. Lacey frequentava uma academia batista e jogava no time de vôlei. Os vizinhos disseram que Lacey não era diferente das outras crianças, ela era alegre, ativa e gostava de socializar com outras crianças. Parecia ser uma menina pequena, bem coordenada, que adorava se envolver em esportes no jardim ou correr pela rua. No entanto, quando tinha 14 anos, seus pais a retiraram da escola e ela passou a ser educada em casa. Nessa época, começaram a aparecer sinais de síndrome de Asperger em Lacey, embora de forma sutil e difícil de detectar para olhos não treinados. A síndrome de Asperger é uma forma de autismo caracterizada por deficiências marcantes na comunicação e interação social. O desenvolvimento intelectual dos afetados é quase o mesmo que o de uma pessoa saudável, então não está totalmente claro por que Lacey foi retirada da escola e colocada em educação domiciliar. Seus pais nunca fizeram declarações públicas específicas sobre isso. Talvez estivesse de alguma forma relacionado à síndrome de Asperger e aos distúrbios sociais, mas nem os vizinhos nem as crianças notaram nada em comum no comportamento de Lacey. Uma amiga e colega de classe de Lacey mais tarde disse que elas se tornaram amigas imediatamente quando Lacey ainda frequentava a escola e a descreveu como uma pessoa muito próxima e querida. Ela mencionou que Lacey muitas vezes era reservada e tímida, mas, ao mesmo tempo, conseguia expressar sua opinião claramente em várias situações. Após Lacey parar de frequentar a escola aos 14 anos, a conexão entre as amigas foi cortada, e sua colega de classe quase não ouviu mais nada sobre Lacey. No entanto, em uma ocasião, ela não consegue lembrar quem lhe contou, soube que Lacey passou a visitar psicólogos regularmente durante a adolescência, o que era um tanto incomum na época, pois a maioria das visitas a psicólogos ocorria por razões sérias. Um vizinho da família Fletcher, chamado Robert, disse em 2022 que viu Lacey pela última vez cerca de 15 anos atrás, quando ela tinha pouco mais de 20 anos. Naquela época, a garota crescida ocasionalmente passava tempo com o irmão mais novo de Robert, já que suas casas eram adjacentes. Mesmo naquela época, Robert notou que ela era diferente das pessoas da sua idade. Ela simplesmente tinha interesses diferentes. Enquanto outras garotas iam a festas, consumiam álcool ou se interessavam por garotos, Lacey preferia assistir a filmes da Disney sozinha. De modo geral, depois dos 14 anos, a garota parecia mais retraída. Ela saía de casa cada vez menos, parou de frequentar a escola e quase não tinha mais amigos. Depois que Lacey basicamente parou de se comunicar com o irmão do vizinho, e ela não foi mais vista, todos presumiram que a família havia se mudado ou que Lacey havia sido enviada para estudar em outro lugar. Mas isso não era o caso. Se alguém soubesse que Lacey estava vivendo na casa de seus pais todos aqueles anos, talvez tivesse sido possível salvá-la. Em maio de 2017, Robert se encontrou com o pai de Lacey e perguntou sobre o destino da garota, querendo saber como ela estava, se havia se mudado para algum lugar e como sua vida estava se desenrolando, onde e o que ela estava estudando. Mas o pai de Lacey respondeu que ela estava bem e ainda morava em casa,
mudando rapidamente de assunto. Isso já parecia estranho para o vizinho, pois, naquela época, a garota deveria estar com pouco mais de 30 anos e morando por perto. Mesmo sem se intrometer na vida alheia, ainda havia a oportunidade de ver como as pessoas ao redor saíam para tirar o lixo ou iam e vinham de algum lugar. No entanto, ninguém havia visto Lacey todos esses anos, e essa evasão estranha de seu pai manteve a suspeita do vizinho. Janeiro de 2022, 2h30 da manhã, uma chamada foi feita à delegacia local. Era Sheila Fletcher, a mãe de Lacey, com a voz cheia de angústia, relatando que sua filha havia parado de respirar. A polícia imediatamente correu para a casa deles para prestar assistência. Ao mesmo tempo, o escritório do legista foi notificado. Quando as autoridades entraram na casa, foram atingidas por um odor repugnante, um fedor de decomposição e fezes que tornava o ar insuportável. Mais tarde, o legista diria que, em toda a sua carreira profissional, nunca havia encontrado nada mais horrível do que aquele cheiro, e por uma semana ele não conseguiu comer direito devido à náusea. Esse homem, que trabalhava como médico e legista há 30 anos, havia visto vários acidentes e incidentes infelizes, mas o que ele testemunhou na casa dos Fletcher o chocou e horrorizou. O xerife da polícia também ficou completamente perplexo ao olhar para a cena na sala de estar, onde Lacey estava deitada no sofá. À primeira vista, podia-se dizer que ela tinha cerca de 30 anos, mas sua aparência era desleixada. Essa foi a impressão inicial. Ao olhar mais de perto, descobriu-se que Lacey pesava apenas 43 quilos, severamente desnutrida. Ela vestia apenas uma camiseta, que estava levantada acima do peito. Seus olhos estavam bem abertos, e seu cabelo estava completamente emaranhado, lembrando uma densa massa tecida que, de alguma forma, acabou em sua cabeça e era impossível de pentear. Seu corpo inteiro estava coberto de fezes, até nos ouvidos, e restos de material de excremento foram encontrados nos olhos e na boca. Úlceras de pressão foram encontradas por todo o corpo, algumas infeccionadas e outras tão profundas que atingiam os ossos. As úlceras de pressão geralmente ocorrem em pessoas acamadas devido a doenças. O corpo de Lacey estava marcado com manchas marrons e essas úlceras, e suas nádegas estavam completamente deformadas, com partes da pele faltando. Lacey estava infestada com larvas de insetos que viviam em várias partes do corpo, causando sofrimento inimaginável. As fotos tiradas na época nunca foram publicadas na mídia ou na internet, pois eram simplesmente horríveis demais e poderiam traumatizar as pessoas. Mesmo o legista e os policiais que chegaram à cena tiveram dificuldade em se recuperar do que viram. No entanto, há uma fotografia disponível publicamente do sofá em que Lacey morreu. Esse móvel estava completamente destruído, apodrecido, e, no local onde Lacey ficava deitada, havia um grande buraco, onde foram encontrados restos humanos, pedaços de pele, pus e fezes. Até o chão de madeira embaixo do sofá estava coberto de tudo isso e começou a apodrecer. Durante a autópsia, o legista encontrou restos de espuma do estofamento do sofá no estômago de Lacey. Aparentemente, ela estava tão faminta que começou a comer o sofá. A causa da morte de Lacey foi multifatorial, o que significa que resultou de uma combinação de muitos fatores, incluindo as úlceras de pressão negligenciadas, que precisavam de tratamento urgente, além de inflamação óssea e infecção no sangue. Quando Lacey foi encontrada, sua mãe, Sheila, estava sentada ao lado dela no sofá, chorando, e seu pai, Clay, parecia completamente devastado. Naturalmente, os investigadores tinham inúmeras perguntas sobre como uma pessoa poderia acabar em tal condição, quando começou a negligência e por que os pais, que moravam na mesma casa, não fizeram nada para impedir que a situação chegasse a esse ponto. Inicialmente, os pais da garota não queriam fazer comentários públicos sobre o assunto. Mais tarde, sua mãe testemunhou que Lacey estava se distanciando cada vez mais deles, e quando completou 20 anos, simplesmente se recusou a sair de casa. Ela não tinha interesses, e, em determinado momento, Lacey se recusou a levantar do sofá, o que levou os pais a procurarem ajuda médica. No entanto, eles consultaram um médico sem a presença de Lacey, pois ela se recusava a sair de casa. O médico aconselhou-os a levar a garota ao hospital, mas Lacey não queria ir a lugar algum,
e seus pais não sabiam o que fazer em seguida. A condição de Lassie piorou, e, em certo ponto, ela parou de se levantar até mesmo para ir ao banheiro. Ela começou a se aliviar em uma toalha que sua mãe colocava perto do sofá, e, às vezes, acontecia diretamente na cama. A garota deitava-se em silêncio e alheia, sobre lençóis sujos. Sua mãe mencionou que sempre levava comida e bebidas para sua filha e tentava cuidar das feridas, que surgiam devido ao fato de Lassie estar constantemente deitada no sofá. Lassie nunca reclamava de dor e permaneceu lúcida até o fim. Quando Lassie de repente parou de respirar, sua mãe chamou os serviços de emergência, mas já era tarde demais. Havia rumores de que foi um vizinho que impressionou os pais de Lassie a fazerem a chamada. Esse vizinho teria visto Lassie deitada imóvel através de uma janela e percebido que algo estava errado. Ele teria dito à mãe de Lassie que ligasse para a emergência ou ele mesmo faria isso. No entanto, a polícia não confirmou essa informação, mas, como é sabido, os rumores não surgem do nada, muitas vezes nascem da falta de informações. Mais tarde, foi revelado que os pais de Lassie não estavam em casa nos dias que antecederam sua morte, quase 2 dias. Durante esses dias, a filha permaneceu faminta. Claro, é possível que sua mãe tenha deixado comida perto do sofá, mas, mesmo assim, ninguém cuidou dela nesses dias. Surge a pergunta: por que Lassie não se levantou do sofá e por que não se ajudou a pegar algo para comer, considerando que estava lúcida? Algumas fontes sugerem que Lassie sofria de síndrome do encarceramento, uma condição em que a pessoa está completamente consciente, mas quase completamente paralisada fisicamente. Entre outras causas, essa condição pode ser devido a danos cerebrais. No total, Lassie viveu exclusivamente naquele sofá por mais de 12 anos, sem se levantar. No tribunal, os jurados precisaram de assistência médica para processar as fotos do corpo de Lassie. Quando essas fotos foram mostradas, o silêncio tomou conta da sala do tribunal. Todos os presentes ficaram simplesmente chocados e não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Em 2 de maio de 2022, Clay e Sheila Fletcher foram acusados de assassinato em 2º grau e, inicialmente, foram enviados para a prisão de East Feliciana. Os pais repetidamente alegaram sua inocência e enfatizaram que sua filha Lassie estava lúcida até o fim e que ela podia tomar suas próprias decisões. Em 4 de maio, os Fletchers foram libertados sob uma fiança de $300 mil. O processo legal não terminou aí. Eles foram julgados em fevereiro de 2023, mas é inconcebível imaginar que os pais deixaram sua filha apodrecer viva em um sofá, sem fazer nada e sem tomar nenhuma atitude. Eles até assistiam à televisão juntos na mesma sala à noite. Isso mesmo, o sofá em que Lassie estava ficava na sala de estar da família, e à noite os pais assistiam a filmes enquanto a filha jazia ali em um estado deplorável. É simplesmente impensável, já que o fedor de fezes e de decomposição permeava a casa inteira e era insuportável. No entanto, os pais continuaram a viver lá e levar uma vida normal. Lassie parecia estar mal, e seus pais continuaram a se comportar como se nada estivesse errado. Há outros detalhes horripilantes que não foram divulgados publicamente. As pessoas familiarizadas com essa história ainda se perguntam como algo assim poderia ter acontecido. Foi um processo sutil e lento que durou 12 anos, com Lassie deitada no sofá, enquanto sua condição se deteriorava cada vez mais. Claro, suas úlceras de pressão não apareceram da noite para o dia, elas se desenvolveram ao longo de um longo período de tempo. E se imaginarmos que uma criança diz que não vai mais ao banheiro, como isso pode ser ignorado e simplesmente aceito? Mesmo que Lassie fosse adulta, deveria haver uma maneira de colocá-la em alguma instituição onde pudesse receber ajuda, mesmo que à força. Claro, isso exige um investimento financeiro significativo, mas é difícil acreditar que os pais de Lassie não tivessem meios para tal atendimento médico. Eles tinham empregos estáveis e uma renda decente. Possuíam uma casa grande em uma boa área residencial e não pareciam estar afundados em dívidas, já que rapidamente levantaram os $300 mil para a fiança. Se é difícil acreditar que os pais não puderam providenciar assistência psicológica para a filha, parece que a garota recusou tratamento na adolescência. Mas por quê? E em que ponto tudo parou?
Ninguém pode dizer o que se passava na mente dos pais de Lassie ou na própria mente dela, mas o fato é que uma pessoa saudável não passaria voluntariamente a vida em um sofá. Isso é claro. Algo deve ter acontecido na mente de Lassie, e foi difícil ou impossível para seus pais alcançá-la. Ou talvez eles simplesmente não quisessem lidar com isso. Os pais de Lassie foram inicialmente acusados de homicídio culposo, mas, posteriormente, a acusação foi substituída por assassinato em segundo grau. Mais tarde, os Fletchers, que haviam sido liberados sob fiança, foram presos novamente em 19 de junho, e um grande júri os indiciou mais uma vez por assassinato. De acordo com o escritório do promotor distrital, garantiremos justiça para Lassie e o público saberá que responsáveis legais serão responsabilizados por negligência ou tratamento cruel de uma pessoa sob seus cuidados, dizia a declaração do promotor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.